Tiago capítulo 1, versículo 15. Já descobrimos que depois de uma breve introdução, no capítulo 1, versículo 1, Tiago vai direto ao assunto oportuno de tentações. No capítulo 1, versículos 2 a 16, esta seção, no entanto, divide-se em duas. Versículos 2 a 12, provações para moldar caráter, tanto quanto para testar a fé. Versículos 13 a 16, tentações para pecar. Tratando do assunto da segunda subdivisão, capítulo 1, versículos 13 a 16, Tiago mostra convincentemente que a origem da tentação, não tendo nada a ver com Deus, capítulo 1, versículo 13, encontra-se no próprio ser humano, a saber, a sua própria concupiscência, capítulo 1, versículo 14. A concupiscência aqui se refere aos desejos pecaminosos, ou seja, os anelos decaídos da natureza adâmica, a carne, que todos temos. Sendo identificada dentro de nós a fonte do mal, podemos agir com cautela e cuidado, dependendo do Espírito Santo, a fim de não pecarmos. Pedro nos exorta escrevendo: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Irmãos, isso quer dizer que, ao invés de nutrir, alimentar, sustentar e fomentar esses anseios imundos da nossa carne, devemos nos manter afastados deles pelo poder do Espírito Santo. Sabendo do paradeiro de um cachorro bravo e furioso, nós ficaríamos longe daquele local. Assim, vamos tratar da carne da mesma maneira. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos capítulo 13, versículo 14. No versículo 15 de Tiago, capítulo 1, acrescenta mais detalhes quanto à evolução da tentação, a qual, se for nutrida e estimulada, redundará em pecado e, por fim, morte. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, este advérbio, aparecendo 16 vezes no Novo Testamento e consistentemente indicando sequência, deixa transparecer o fato que Tiago continua traçando a evolução do mal. Os estágios desse desenvolvimento são 4. Concupiscência, versículo 14, tentação, abrange o ser atraído e engodado, versículo 14, pecado, versículo 15, morte, versículo 15. O ouvinte certamente se lembra de que essa não é a única sequência que Tiago delineia neste capítulo. Mais cedo ele escreveu dos 4 estágios de um ciclo que acaba nos proporcionando a cobiçada coroa da vida, isto é, provações, versículo 2, paciência, versículos 13 e 4, maturidade, versículo 4, coroa da vida, versículo 12. Prezados irmãos, meditem nessas duas sequências. Enquanto uma delas termina em vida, a outra acaba em morte. Não é difícil determinar qual delas promove progresso espiritual. Havendo a concupiscência concebido. Já descobrimos que a palavra concupiscência, neste contexto, refere-se aos anseios malignos da nossa carne, que surgem dentro de nós, desejando ser contentados pela realização de um mal. A pergunta interessante é: quando é que concebe a concupiscência? Amados irmãos, devemos atentar para a resposta? No processo da tentação, quando nós estamos sendo atraídos, seduzidos e engodados, fascinados por um objeto impróprio, chegamos, enfim, ao ponto de tomarmos uma decisão, fazer ou não. Se nós decidirmos adquirir esse objeto sonhado, damos continuidade à evolução do pecado dentro de nós, ou seja, nesse instante de discernirmos, concebe
a concupiscência. Visto que o substantivo concupiscência é feminino, será que Tiago tem em mente a mulher estranha de Provérbios capítulo 7, versículo 5, que saiu ao encontro de um mancebo falto de juízo? A respeito desse jovem incauto, Salomão escreveu: e ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, até que a frecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Provérbios, capítulo 7, versículos 12 e 13. Irmãos, a fim de evitar um desastre espiritual, nunca devemos folgar com a nossa concupiscência. Sonhos imundos, imaginações imorais e fantasias indecentes têm que ser excluídos do nosso coração imediatamente. Senão, ou mais cedo ou mais tarde, o mal conceberá dentro de nós. Não temos como evitar os corvos, pássaros imundos, de voar por cima da nossa cabeça, mas temos como proibi-los de fazer um ninho no nosso cabelo. Assim, irmão, excluímos imediatamente os pensamentos impróprios da nossa vida e da nossa cabeça. Dá à luz. Uma vez concebida a concupiscência, em breve se realizará um ato de pecado. Quanto tempo é o período de gestação do mal? Longe de ser os 9 meses, como no caso do ser humano, geralmente é uma questão de segundos ou minutos. Por causa disso, irmãos, não se deve brincar com a tentação. Tomará alguém fogo no seu seio sem que os seus vestidos se queimem? Provérbios, capítulo 6, versículo 27. Como uma criança ilegítima é o fruto de um relacionamento incestuoso, assim o pecado é o resultado da nossa autoentrega à nossa concupiscência. Sejamos avisados, o pecado é o fruto da nossa nutrição dos pensamentos pecaminosos e, por fim, a entrega de nós mesmos aos anelos carnais. O pecado. Sem enfeitar a realidade, Tiago chega ao ponto de nomear essa criança nascida dessa autoentrega, chama-se de pecado. Assim, a concupiscência é a mãe do pecado. Basicamente, a palavra pecado significa errar o alvo. O erudita Trusch escreveu que o pecado deve ser considerado como o falhar e errar no fim e alcance verdadeiros de nossa vida, os quais são Deus. No Novo Testamento, conforme Vine, é o termo mais abrangente para se referir à falta de retidão moral. Prezados irmãos, devemos aprender a reconhecer o pecado, não como brinquedo infantil, mas sim como um monstro extremamente perigoso. O pecado sempre perturba, prejudica, paralisa e, enfim, conduz à pobreza espiritual. Devemos odiá-lo, repudiá-lo e nos afastar dele constantemente. Crisóstomo, sendo ameaçado pela esposa do imperador romano, Teodósios I, mandou dizer-lhe: eu não temo a não ser ao pecado. Irmãos, temamos ao pecado sempre. E o pecado? Tiago nos surpreende ao mostrar que o ato de cometer pecado, mesmo sendo tão prejudicial, não é o fim da sequência. Há ainda mais um elo na corrente. Sendo consumado. Esta expressão, sendo única no Novo Testamento, pode ser traduzida tornando-se maduro ou sendo aperfeiçoado. Como é que o pecado pode ser levado à maturidade na vida de um crente? Acredita-se que a pessoa que habitualmente peca não é salva. Qualquer que é nascido de Deus não comete habitualmente pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Não obstante, é possível que o cristão ande meio encostado no mundo ou que crie costumes secretos e questionáveis que interrompem a sua comunhão com o Senhor. Esse modo indesejável de viver acaba moldando o caráter desse crente, ou seja, o pecado está se tornando maduro no seu viver. Evitemos, a todo custo, esta situação trágica.
gera a morte. Lê-se aqui o fim do pecado, a morte. Tiago concorda com o apóstolo Paulo, que escreveu: porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O verbo gerar deve ser considerado como sinônimo de dar à luz neste mesmo versículo. Tiago, sendo um escritor hábil, não queria repetir palavras desnecessárias. Se repetir, como a palavra pecado neste versículo, é para fins de ênfase. Assim, o pecado é a mãe da morte. Porém, então, há 3 gerações no versículo 15. A avó, concupiscência; a mãe, pecado; a filha, morte. Os crentes coríntios, acostumando-se com tanta irreverência e desordem na ceia do Senhor, além da falta de discernir o corpo do Senhor, deixaram o seu pecado tornar-se maduro. Consequentemente, muitos dormiram, ou seja, foram levados ao céu. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 e 30. No caso de Ananias e Safira, o seu pecado de mentir ao Espírito Santo se aperfeiçoou rapidamente, trazendo resultados súbitos e trágicos para eles. Atos capítulo 5, versículos 1 a 11. Assim, amados irmãos, se nós aprendermos a não consentir com a nossa concupiscência, evitaremos muito estrago na nossa vida e até mesmo a mão disciplinadora do nosso Pai.